A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título As Abominações do Templo. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2022 e na lição número 3 nós vamos falar sobre o capítulo 8 de Ezequiel, a visão que Ezequiel teve do templo. O templo estava em Jerusalém, Ezequiel estava lá na Babilônia e Deus mostrou para ele que o templo estava corrompido. Na verdade, esta visão é uma visão bem ampla. Ele vê aqui as abominações do templo, mas ele vê também do povo de forma geral. Se você assistiu o meu vídeo de destaque da semana passada, da lição 2, você vai entender melhor essa lição 3. Eu recomendo assistir aquele vídeo. Por quê? Porque nesse vídeo de destaque eu expliquei que o povo que foi levado para a Babilônia, eles receberam um livramento de Deus, porque o juízo de Deus seria derramado sobre a cidade de Jerusalém, sobre Judá. Então, assim, o juízo é sobre a terra. E o povo que ficou na terra, o povo que ficou em Jerusalém, era um povo pecador. Aqueles que foram, tinham também alguns corrompidos. Tinha, não vou dizer que não tinha, que era todo mundo perfeitinho, não. Mas aqueles que ficaram na terra, porque a terra estava corrompida com abominações, com todo tipo de idolatria. Estava lá Jeremias falando, profetizando para eles sobre isso, lá em Jerusalém. Ezequiel estava falando também dessa idolatria lá no exílio, lá na Babilônia. Mas o povo não queria abandonar o pecado. Na verdade, Deus já tinha decretado o juízo. A cidade seria destruída e Deus está mostrando o motivo por que ele estava castigando o povo. O juízo divino vem por causa do pecado. Dentre os vários pecados cometidos pelo povo, a idolatria era o pecado mais comum, que era a adoração a outros deuses. E aqui nesta lição nós vamos observar que estava realmente complicado porque ela já tinha entrado no templo. Vamos lá, vamos começar aqui. Antes de iniciar aqui o nosso conteúdo da aula, só lembrando a você que no EBD em Foco você encontra a aula em vídeo, áudio, PDF, treinamento para professores de EBD. Este conteúdo é totalmente gratuito, você acessa no nosso site ebdemfoco.com ou no nosso aplicativo. Se você fizer assinatura, terá acesso aos slides em PowerPoint. O slide que eu estou usando nesta aula você pode usar na sua igreja, sermões em PDF, curso básico de teologia, cursos diversos, conteúdo completo. Os slides nós temos de adultos e jovens. Acesse ebdemfoco.com ou acesse o nosso aplicativo. Nós temos também o WhatsApp na descrição do vídeo. Então, o nosso aplicativo para Android, você acessa todo o conteúdo, basta baixar o aplicativo no seu celular, abrir e o conteúdo já está disponível. Se você for fazer assinatura, aí é necessário fazer um cadastro, mas isso aí você vai ver dentro do aplicativo. Certo, vamos lá. Textuário. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel 8:6. Então aqui, em Ezequiel 8, você vai observar que o tempo todo, na visão, ele fala assim, você vai ver algo maior, você vai ver algo pior. Então, a situação vai apenas piorando. A situação, ela não melhora, ela piora cada vez mais. Então, a visão que ele tem é uma visão da corrupção total da sociedade, não somente dentro do templo, mas também fora do templo. Verdade prática, o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Então, assim, o povo que ficou lá em Jerusalém, eles diziam que eles eram os escolhidos de Deus, que eles tinham o templo, Deus estava com eles. Na aula de destaque da semana passada eu falei sobre isso, inclusive você pode baixar o slide que eu usei nessa aula gratuitamente, tá? O slide extra sobre o exílio. Está disponível no site ebdemfoco.com. No topo da página você vai ver esse slide disponível. Então você acessa o nosso site, você vai baixar. Lá vai estar lá os versículos, tudo explicado certinho. Eles achavam que eles eram especiais porque eles estavam na cidade. Mas Deus falou o seguinte, que o povo que estava na Babilônia, eles tinham Deus, o próprio Deus, como o templo deles. Então Deus era o templo deles.
Eles não precisavam de templo, porque o templo que estava em Jerusalém já estava corrompido com abominações. E foi isso que Deus mostrou para Ezequiel. Então a gente tem que entender esse contexto. O povo de Jerusalém achava que estava de boa, tranquilo, porque tinha o templo. E o povo do exílio estava achando assim que era complicado, porque eles não tinham um templo. Só que Deus estava com eles no exílio. E lá em Jerusalém tinha um templo, mas Deus não estava no templo, porque o templo estava corrompido com idolatria. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel 8, eu tenho aqui alguns versículos. Eu recomendo você ler todo o capítulo 8, 9, 10 e 11. É uma visão só. A visão começa no capítulo 8 e termina no capítulo 11. A gente tem que entender esse contexto por completo. Eu avancei aqui rápido porque durante a aula a gente volta nessa passagem e vai explicar aqui alguns versículos com detalhes. Introdução. Vamos para a introdução da aula. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Então a gente tem no Novo Testamento o livro de Apocalipse. Alguns livros apócrifos, né, a literatura que não entrou na Bíblia, eles também têm características apocalípticas. E o livro de Ezequiel ele também é classificado como um livro de literatura apocalíptica. Porque assim, ele foi escrito num momento em que Deus realmente estava executando juízo sobre a nação. Era um momento de dificuldade, um momento difícil. Eles estavam vivendo em uma nação diferente, estavam na Babilônia. Ezequiel profetiza na Babilônia, escreve o seu livro na Babilônia. Então, assim, a linguagem simbólica faz parte desse tipo de literatura. Até mesmo porque, muitas vezes, eles queriam esconder alguma coisa ali da liderança política da época. Então, os símbolos, muitas vezes, representavam algo daquela época. O símbolo representava algo que estava ali com eles. Mas vinha para a literatura, para o texto, como algo, né, ali simbólico que na época eles compreendiam, eles sabiam do que estava sendo falado. Além das questões das visões, das questões dos números que eram usados. Então a gente tem a profecia para 7 nações, por exemplo, em Ezequiel. 7 é o número que indica, no caso, completude, né, algo perfeito. Então, muito provavelmente, aquela profecia não era somente para 7 nações, mas para todas as nações da terra. Então, assim, tem muito simbolismo, só que isso tem que ser estudado dentro do seu contexto. Por isso que muita gente acha o livro de Ezequiel difícil, mas não é um livro difícil, é um livro que, se nós estudarmos de acordo com o contexto, como eu expliquei na aula de destaque da lição anterior, fica bem mais fácil de entender. Então, no próximo vídeo agora, que é o vídeo de destaque da lição 3, eu vou falar um pouco mais dessa literatura apocalíptica, de algumas características dessa literatura, vai ajudar você a entender melhor o livro de Ezequiel. Vamos lá, prosseguindo aqui. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina seu livro com oráculos divinos apocalípticos, capítulos 1 e 40 até o 48, além de 8 a 11. Então são alguns trechos de Apocalipse que têm uma característica mais forte dessa literatura apocalíptica, até mesmo porque dentro dessa literatura muita coisa aponta para o futuro. Não pense que o Apocalipse ou literatura apocalíptica sempre está falando do futuro, não necessariamente. Não necessariamente é algo escatológico, mas faz parte, tem ali algo escatológico dentro, mas tem outras características que vão marcar esse tipo de literatura. O capítulo 8 inicia uma nova seção nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Então, assim, a gente tem aqui um capítulo bem complicado de ler. Eu digo complicado por quê? Porque a gente está falando do templo do Senhor, onde estava a presença de Deus, onde era realizado o sacrifício. Então, assim, é muito triste ver a nação de Israel corrompida de tal forma. Só que fica uma lição para nós, dentre as várias lições, mais uma lição aqui interessante que, assim, mesmo dentro das igrejas, mesmo pastores conhecidos e famosos, estão sujeitos à corrupção, estão sujeitos a pecados, estão sujeitos a errar. A gente não pode achar que o fato de ter ali uma igreja bonita, de ter um pastor famoso, significa que ali eles não vão errar. Não, né? Muitas vezes, né, a corrupção começa dentro da igreja.
a gente tem que ter muito cuidado com isso e entender o evangelho na sua essência para poder identificar o erro. Então, o povo de Jerusalém achava que eles estavam de boa, que era o povo escolhido de Deus, porque eles tinham o templo, mas eles estavam no pecado muito maior e numa situação muito pior do que o povo que estava na Babilônia. Tópico 1. Sobre a visão. 1.1. A segunda visão. As visões dos capítulos 1 a 11 são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira visão da carruagem da glória de Deus, que ele cita lá, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E no capítulo 8 ele introduz uma nova visão no 6º ano do mês 6º. Então, essas datas a gente consegue saber exatamente quando foi que ele recebeu cada uma dessas visões de Deus. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Então Ezequiel 8,18, pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Isso é uma palavra muito dura, uma palavra muito pesada. Mas de acordo com o que nós estudamos na lição anterior, o fim vem, é agora. O juízo já estava decretado para aquele povo pecador. O povo que ficou em Jerusalém foi um povo que não quis se arrepender em hipótese alguma. E ali Deus já ia derramar o seu juízo. Ia julgar aquele povo. Na verdade, eles já tinham sido julgados, condenados e faltava somente a sentença. Então, mesmo que eles gritem, eu não os ouvirei. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Então, aqui a questão das datas é muito importante ser registrado porque nessa época a cidade ainda estava de pé, o templo ainda estava de pé e o povo ainda estava vivendo lá, achando que ia ficar tudo bem, mas não ia. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Então, assim, do nosso ponto de vista aqui, ela é preterista, ou seja, algo para o passado, pretérito, tá? Está relacionado ao passado. Então, é uma profecia para o passado que já se cumpriu. Mas na época que ela foi proferida, ou seja, na época que Ezequiel falou essas palavras, ela era futurística, ela apontava para um futuro próximo. Alguns anos depois dessa profecia, o templo foi destruído. Mas assim, a gente observa que aqui Deus está mostrando o motivo do juízo que vai ser derramado. Então é algo realmente para o futuro de Ezequiel na época que ele profetizou aqui. 1.2. As visões das abominações do templo. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. O texto diz assim, Ezequiel 8:3, e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então aqui ele teve essa visão, que ele foi transportado para Jerusalém. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, até mesmo no contexto escatológico. Deus está mostrando assim, olha o que está acontecendo agora. Deus está mostrando isso. Isso aqui é agora. Mas Deus pode mostrar algo que vai acontecer. E Deus pode mostrar algo que também já aconteceu. Então a gente tem, assim, vários tipos de Deus agir. Vamos colocar assim, Deus age em visões, mostrando coisas atuais, coisas do passado ou coisas do futuro. Daniel, por exemplo, teve visões futuras. Da mesma forma que João também teve visão de fatos passados, presentes e futuros. Apocalipse 1,19 escreve as coisas que tens visto e as que são, as que depois dessas hão de acontecer. Então, quando Deus revela algo para o profeta, a gente tem que entender que pode ser passado, presente ou futuro. Como entender as visões de Deus? Eu li essa passagem aqui e eu vou explicar ela com mais detalhes daqui a pouco,
porque a gente vai entrar em detalhes dentro dessa profecia. Então não se preocupe, né? E será que ele foi de fato lá para o templo? Ou se foi somente uma visão? Ou como que foi isso? Será que de fato aqueles acontecimentos eram atuais? Enfim, a gente vai responder isso. Vamos lá. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore. Então algumas pessoas defendem a ideia de que realmente ele foi levado, o corpo dele foi transportado para o templo, para Jerusalém, da Babilônia para Jerusalém. Observe que isso era mais de 1000 quilômetros de distância. Era uma visão em tempo real. Capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azul, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. Capítulo 11 faz parte da mesma visão que começa no capítulo 8. Então é uma visão só, que ele vai sendo levado de um lugar para outro, mas é a mesma visão. Aqui o escritor da revista diz que é uma visão em tempo real. Isso aqui é algo que a gente não pode bater o martelo. A gente não pode dizer que o que ele viu foi exatamente aquilo que estava acontecendo. Até mesmo porque, no capítulo 11, quando você lê a visão completa, leia capítulo 8, 9, 10 e 11, você vai ver que tem um momento ali que tem uma matança, que tem um juízo sendo executado. Então, aquilo não aconteceu naquele momento. Então, assim, dá a entender que aqui realmente era uma visão do começo ao fim. Ele estava tendo visões, e essas visões elas têm um simbolismo. Então, alguns teólogos defendem a ideia de que não necessariamente dentro do templo tinha todos aqueles ídolos como ele descreve na sua visão. Não necessariamente. Alguns teólogos vão dizer dessa forma. Apenas Deus está mostrando que havia ídolos, mas era algo que a visão tinha como propósito, enfatizar de forma bem forte, assim, tipo, olha só o tamanho da corrupção. É mais a questão de mostrar o tamanho da abominação. Porque, do ponto de vista divino, não importa se tem apenas um ídolo dentro da casa do Senhor, ou se tem 2 ídolos, ou 10 ídolos, ou 50 ídolos. Não importa. É uma grande abominação. Então, a questão da visão é para mostrar o quanto o povo estava corrompido, o templo estava corrompido, o sacerdócio estava corrompido. Mas isso aqui são debates teológicos, que não vem assim ao caso nós ficarmos remoendo isso. Vamos procurar entender a visão e a corrupção de maneira geral que estava acontecendo ali. Aqui ele coloca assim, que não foi física. Isso fica claro porque o profeta diz, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, e depois ele retorna à Caldeia. Então, aqui o escritor da revista, eu acho que de maneira bem certa, ele deixa claro que não foi um transporte físico. Não foi um transporte físico, ele simplesmente teve uma visão, ele foi transportado a Jerusalém em uma visão. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse 1:10. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Então Deus introduz o que? O profeta, no caso Ezequiel, dentro do templo e mostra ali o nível de perversidade, de idolatria que estava acontecendo no templo. Vamos para o tópico 2. Então, tópico 1, a gente deu uma visão geral aí da visão de Ezequiel, ficou redundante, mas foi isso que a gente fez. Então, a gente viu que ele foi transportado em visão. Eu acredito que não foi em corpo, foi uma visão. E eu acredito também que não foi em tempo real. O escritor da revista vai defender a ideia que foi tempo real por causa dos nomes que ele cita, mas isso não significa que é em tempo real. Pelo menos eu acredito que não, e eu sigo a linha de alguns teólogos que eu sempre, antes de ministrar aula, eu leio alguns comentários bíblicos e vejo o que cada um diz, e pelo que eu entendi, eles, não vou dizer todos, mas uma boa parte vai defender a ideia de que realmente ali era tudo simbólico, mostrando a corrupção do templo. Mas vamos lá. Sobre as abominações, parte 1. 2.1. A imagem de ciúmes, que está no versículo 5, diz assim, Ezequiel 8:5. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte,
Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. O termo ciúme do hebraico, quiná, significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel em hebraico, imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa também conhecida como bosque, poste ídolo. Então aqui ele usa quiná, semel, ou seja, uma imagem de ciúme, uma referência muito provável a Azerá, baseado no texto de 2 Reis 21, 3 e 7, onde o rei Manassés colocou no templo de Jerusalém uma imagem de Azerá. Está escrito assim, ó, 2 Reis 21, 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, a seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então aqui era o templo, Deus construiu o templo e falou, aqui o meu nome estará para sempre. E o rei Manassés colocou a imagem de Azerá, uma deusa, para ser adorada no templo do Senhor. Mas essa imagem foi destruída pelo rei Josias, 2 Reis 23, 4. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque, que é a mesma que Azerá, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Então Josias fez uma reforma espiritual muito grande na nação de Israel, ali em Judá mais especificamente, em Jerusalém, tirou todas as imagens ali do templo, queimou tudo, mas quando Josias estava reinando, meio que Deus já tinha decretado o juízo sobre a nação. Depois de Josias, a coisa desandou muito, seus filhos não conseguiram governar, já começaram a se render ao Egito, depois à Babilônia, foi uma complicação. Mas até no reinado de Josias houve sim essa reforma espiritual. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. Observe que depois de Josias essa imagem voltou para o templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Então Deus cuida do seu povo, Deus preza pelo seu povo. Então ver o povo adorando uma imagem de escultura deixava Deus irado. Então Deus ficava com ciúme do seu povo. Tópico 2.2. O culto aos animais e aos répteis. Versículo 10. Vamos lá. No versículo 5, foi o que a gente estudou aqui, só voltando aqui para a gente relembrar. Versículo 5, a gente vê a imagem de ciúmes. Muito provavelmente uma imagem grande, que ficava justamente no caminho da entrada, na porta do altar. Era justamente para o povo adorar a imagem quando ele entrasse no templo. Quando o rei entrasse no templo, fosse lá no templo, já adorava essa imagem. Tá? Aqui no versículo 10, ele já fala de algo que está dentro do templo. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Então eles têm dentro do templo pinturas de deuses. No caso ele coloca aqui animais abomináveis e tal, mas é no sentido de que esses animais representavam deuses que eram adorados. Então esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então Ezequiel 8, 7 e 8 diz que ele cavou e achou uma porta. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. Então essas pinturas não eram uma pintura de arte apenas para ser admirada, mas era para ser adorada. A gente tem que entender que essa questão de construir uma imagem de escultura, de ter uma pintura, isso nos dias de hoje tem uma conotação diferente. Tem gente que ainda quer levar isso ao pé da letra. Não, a gente não pode ter imagem, a gente não pode ter um bichinho de
vamos colocar assim, de porcelana em casa, porque isso é proibido de acordo com a Bíblia. Não, irmão, se você tem algum enfeite na sua casa de porcelana, se você tem uma pintura, um quadro, se você tem bonequinhos de super-heróis na sua casa, não é pecado ter isso, não tem problema nenhum. Se teu filho quer ter, não tem problema nenhum. Isso não tem uma conotação de idolatria nos dias de hoje. É que naquela época, eles não tinham essa ideia de colocar uma imagem num local ou uma pintura simplesmente para enfeitar. Não. Sempre que eles faziam isso era para adorar. Estava relacionado ao culto, à adoração. Então esses animais pintados na parede era relacionado a algum tipo de adoração, a algum tipo de Deus. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Então assim, os egípcios tinham vou colocar assim, esse costume de adorar aos animais. As pragas no Egito, elas estavam relacionadas, as pragas que Deus enviou ali na época de Moisés, estavam relacionadas a algum deus egípcio. Então tinha Deus no formato de sapo, tinha Deus no formato de cobra, tinha Deus no formato de várias coisas. Então quando Deus manda as pragas ali no Egito, Deus está mostrando tanto para os egípcios quanto para o seu povo que aqueles deuses não tinham poder nenhum. Então são apenas animais. E quando a gente vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo ali em Romanos capítulo 1, 2 e 3, que Paulo começa a fazer um apanhado geral da humanidade, Paulo diz ali que em vez de adorar o Criador, eles resolveram adorar a criatura. Então uma referência a essa zoolatria. As pessoas estão adorando a criatura, estão adorando os animais, estão adorando o sol, a lua, as florestas, a árvore, enfim, tudo isso. Então, idolatria pura. Tópico 2.3, os 70 anciãos. Vamos lá, no tópico 2.1, a imagem de Azerá, que causava ciúmes em Deus e que estava ali fora do templo, né, na entrada, na porta do templo. Depois a gente viu essas imagens, no caso, pintadas dentro do templo, né, animais pintados dentro do templo. Então uma idolatria dentro do próprio templo. Estava ali os sacerdotes, estava ali o povo adorando dentro do templo outros deuses. E agora, no versículo 11, a gente vê o seguinte, ó, e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se acha no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Ezequiel 8:11. Então aqui a gente observa que aquelas imagens dentro do templo, elas estavam sendo adoradas pelos anciãos, por pessoas que eram bem requisitadas na sociedade, eram respeitadas. Tá? O ancião em hebraico, kadem, literalmente é idoso, e em grego, presbíteros, o mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. Porque assim, naquela época, o líder era escolhido assim, o mais sábio, o mais antigo dentre eles, geralmente era o mais sábio. Esse era o ancião, ele era considerado o líder, ele era chamado para liderar. A gente vê isso no Antigo Testamento e vê isso também no Novo Testamento. O termo é usado ainda para príncipes, em Isaías 3,14, líderes nas comunidades cristãs. Atos 14:23 está assim, ó, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então os anciãos eram os mais idosos, aqueles mais sábios, e eles lideravam as comunidades, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E nada há nas Escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. O Sinédrio já é algo do Novo Testamento. Na verdade, assim, ele é citado no Novo Testamento, mas ele surgiu nesse período entre os dois testamentos. Na verdade, surgiu muito provavelmente depois que o povo voltou do exílio, se estabeleceu novamente na Judéia, e o Sinédrio era tipo um tribunal, era um local que acontecia o julgamento das causas, né, e ali tinha 70 pessoas, né, 70 anciãos, 70 representantes que votavam e decidiam as coisas ali no Sinédrio. Mas isso aqui não tem nada a ver com o Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. 2 Reis 22:8,
Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então esse Safã aqui, ele era uma pessoa fiel a Deus, ele serviu bem ao rei Josias, foi o rei que fez ali uma grande reforma espiritual e tudo mais. Então Jazanias, filho de Safã, deveria ser uma pessoa boa. Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso pudesse ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igrejas, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Então aqui o escritor da revista está falando assim: Safã foi uma pessoa que serviu a Deus, tudo indica que ele foi fiel a Deus. E o seu filho agora está envolvido em corrupção dentro do próprio templo, ou seja, está adorando outros deuses, está praticando idolatria, né? Então a gente observa que é alguém que se desviou dos caminhos do Senhor. Tópico 3, sobre as abominações, parte 2. 3.1, o ritual de Tamuz, versículo 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Vamos lá, vamos ver quem é Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Então, Tamuz era esse deus que trazia chuva, que trazia prosperidade, que trazia fertilidade. Então as mulheres também que queriam ter filhos, elas buscavam adoração a Tamuz, adoravam a Tamuz, oravam para Tamuz fazer delas mulheres férteis. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Então Tamuz era esse deus que eles acreditavam, né, que fornecia chuva, fornecia tudo isso relacionado aí à fertilidade, à produção, né? Então essas mulheres, as carpideiras, eram especialistas em chorar. Elas choravam em velório, eram contratadas para chorar no velório, né? As carpideiras eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer com que os outros também chorem. Jeremias 9, 17 e 18 diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres sábias, para que venham também, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e disfarçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas. Então isso aqui é uma passagem de Jeremias que está falando, citando essas carpideiras, só para a gente entender, né, a função delas. Então elas estavam ali, né, chorando agora em relação a um Deus, a adoração a um Deus. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês, era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Observe o seguinte: o problema da idolatria de Israel, de Judá, não era assim que eles abandonavam a adoração ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Muitas vezes eles permaneciam adorando a Deus, mas queriam acrescentar a adoração aos outros deuses. Então a adoração aos outros deuses fazia parte do culto deles. Então era uma corrupção geral nesse sentido. Eles adoravam a Deus e adoravam a Tamuz. Adoravam a Deus e adoravam outros deuses lá. O que não faz o menor sentido. Uma vez que você coloca outro Deus na sua lista de adoração, o Deus verdadeiro, ele deixa de ser adorado automaticamente. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, junho e julho. Então o nome Tamuz entrou até no calendário judaico. 3.2, os adoradores do sol. Versículo 16, Ezequiel 8,16 diz assim: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de castas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol virados para o oriente. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente adorando o sol.
Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Deuteronômio 4,19. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então aqui, o que acontece? A adoração à lua, ao sol, ou até mesmo uma árvore, enfim, era muito comum naquela época. A adoração ao sol, principalmente, porque o sol tem essa ideia de ser imponente, de fornecer luz, de brilhar, enfim, eles adoravam muito. Tinha muitas, vamos colocar assim, muitos povos naquela época, e é até recente também, em épocas atuais, pessoas adoram ao sol, né? Eles colocam o sol como um deus. Isso era comum no Antigo Egito. Tá? Havia no Egito o Templo do Sol, Bet Shemesh, em hebraico, Casa do Sol, é o termo traduzido por Heliópolis, na Septuaginta, vindo do grego Helios Poleos, cidade do sol. Então a cidade do sol era onde acontecia também a adoração ao deus Sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On. Seu nome hebraico é ou Heliópolis em grego, tá? Na Septuaginta. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido como Ra. Todo esse ritual às falsas divindades revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. 2 Crônicas 36:16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram os seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então assim, tudo estava corrompido. O templo estava corrompido, os sacerdotes estavam corrompidos, os anciãos, que eram os líderes da cidade, estavam corrompidos, as mulheres estavam corrompidas, os homens estavam corrompidos. Então a corrupção geral chegou ao ponto de Deus falar: não tem mais como continuar. Eu tenho que destruir o templo. Eu tenho que destruir a cidade. Eu tenho que castigar esse povo. Então, a adoração a qualquer outro Deus é idolatria e, enfim, contamina a terra. E o propósito de Deus era que da nação de Israel saísse o Messias. Essa nação deveria ser exemplo para todos. E eles se corromperam. Então Deus, para executar o seu plano de salvação, ele tira algumas pessoas da cidade, leva para a Babilônia, depois ele destrói a cidade, o povo fica no cativeiro por 70 anos, retorna e reconstrói as cidades. A gente pode falar também de Neemias, de Zorobabel, de Esdra, que participaram dessa reconstrução. Mas para que acontecesse isso, primeiro Deus teve que executar juízo, para que o povo abandonasse a idolatria. 3.3. Os anciãos na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, Ezequiel 8.1, parece que esses anciãos exerciam uma autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. Observe o seguinte, a gente estava falando dos anciãos lá em Jerusalém, agora a gente volta para a Babilônia. Os anciãos da Babilônia. O texto de Ezequiel 8.1 diz assim: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Então observe que ele estava na casa dele, Ezequiel estava na casa dele, lá na Babilônia, e os anciãos, os líderes, a liderança de Judá, do povo que tinha sido levado para o exílio. Então lá no exílio eles se organizaram também e escolheram líderes, que eram os anciãos. Então esses anciãos se reuniam com Ezequiel. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. O texto diz assim, 2 Reis 25, 27 a 30. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou no ano em que reinou e Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia.
E ele mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Isso aqui é só para nós relembrarmos que quando Nabucodonosor levou Ezequiel no ano 597, o rei da época era Joaquim. Ele levou Ezequiel, levou o rei Joaquim com toda a sua família e levou mais 10.000 pessoas, artesãos, ferreiros, pessoas que eram úteis na sociedade. Eu vejo aqui Deus tirando lá da nação de Israel o povo que deveria voltar depois, ou pelo menos os seus filhos depois deveriam voltar para reconstruir a cidade. Joaquim ficou como prisioneiro durante muitos anos, 27 anos, né? Na verdade ele ficou como prisioneiro 37 anos. Sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, então ele ficou 37 anos como prisioneiro. Então foi muito tempo. Quando ele foi liberto ali da prisão, depois da morte de Nabucodonosor, ele já estava bem idoso, muito provavelmente ele não viveu muitos anos depois disso. Mas só para ilustrar o seguinte, é que o povo lá na Babilônia não tinha uma liderança, não tinha um rei. Eles estavam sob o domínio de Nabucodonosor. Então quem liderava ali eram os anciãos, e Ezequiel muito provavelmente participava dessa liderança, porque os anciãos iam até ele, talvez até para pegar algum conselho, né? Os anciãos vinham em busca de palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Ezequiel 21. E aconteceu no 7º ano do mês 5º aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então Ezequiel, mesmo sendo jovem, 30 e poucos anos de idade, ele exercia uma influência muito grande, uma influência espiritual, porque ele era aquele que comunicava com Deus. Então ele trazia a palavra de Deus para o povo, e o povo ia lá conversar com ele, principalmente a liderança. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Alguns dizem que esses anciãos, na verdade, não eram pessoas fiéis a Deus, que só queria pegar alguma informação com Ezequiel. Eu acho que não. Acho que todas as pessoas que foram para a Babilônia sentiram o peso de ficar longe da terra, sentiram ali que Deus realmente estava tratando com eles para que eles pudessem melhorar, perceberam também que Deus ia derramar juízo sobre a cidade, e eles com certeza se arrependeram dos seus pecados, estavam sendo fiéis a Deus. Eu penso dessa forma. E eles iam com Ezequiel para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Ezequiel falando, as profecias de Ezequiel, e ali juntos eles construíram uma liderança forte lá na Babilônia. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Então tinha os falsos profetas que ficavam no exílio e os falsos profetas também lá em Jerusalém. Em Jerusalém a situação era bem pior. Jeremias vai falar o tempo todo desses falsos profetas, e eles diziam que estava tudo bem, que tinham paz, mas não tinha paz. Deus ia executar o juízo. Amém? Chegamos aqui na conclusão da nossa aula, que diz assim: aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então, a gente observa que o povo tinha pecado, o sacerdote tinha pecado, os anciãos tinham pecado, um monte de falsos profetas profetizando coisas que vinham somente do seu coração, mas Deus está tratando com o povo, Deus está explicando, Deus está chamando ao arrependimento. Então, servir a Deus, nós temos que ouvir a voz de Deus, abandonar o pecado. A nação tinha quebrado o pacto com o Senhor através da adoração a outros deuses, dentre outros pecados que eles cometeram. Mas Deus exige santidade, Deus exige um estilo de vida diferente. Nos dias de hoje não é diferente. Muitas vezes a gente fala de idolatria, 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 e ficamos muito presos a essa questão da adoração a ídolos. Mas idolatria é qualquer coisa que você coloca no seu coração acima de Deus. Ou seja, se você coloca o seu trabalho acima de Deus, isso já é uma idolatria. Se você coloca o seu carro acima de Deus, isso já é uma idolatria. Se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, se Deus não for o centro da sua vida, se o Evangelho de Jesus Cristo não for o centro da sua vida, você já está cometendo a idolatria.
Então a idolatria, ela tem várias facetas, tá? Várias facetas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e confiar em Deus. Ele sim tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. E isso deve ser na prática, não deve ser uma fala. Ah, Deus é tudo na minha vida, eu confio em Deus e ponto final. Não, isso tem que ser algo prático. Você tem que, de verdade, né, de verdade, assim, na prática, colocar Deus em primeiro lugar. Na verdade, todos nós temos que fazer isso. Eu falo aqui você, mas estou falando para mim também. Eu tenho que refletir sobre essa palavra para a minha vida. Chegamos aqui no final da aula, tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez reforçando o nosso conteúdo, aula em vídeo, áudio e PDF para professores da EBD, slides em PowerPoint. Então você pode entrar em contato no nosso WhatsApp, está na descrição do vídeo, baixe o nosso aplicativo. Então nós temos aí tudo que você precisa para ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.